Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus queridos, porque existem tantas interpretações cristãs diferentes. Olha, como eu tenho feito em outros vídeos e de forma bem resumida, eu quero trazer para vocês uma ideia, pelo menos uns 3, 4 tópicos, mas assim, é muito rápido, é para a gente poder não ter a questão da perda de tempo. Tá? O YouTube, os vídeos, as pessoas não têm mais paciência para assistir. Então um vídeo um pouquinho mais longo, as pessoas assistem o começo, metade e já não querem assistir mais. Não tem mais paciência para isso. Então quero trazer bastante resumido esse assunto e você vai entender melhor por que há tantas interpretações cristãs diferentes no meio cristão, no meio evangélico, e aí você vai ter uma noção e você vai poder ter também aí um modo de você estar refletindo. Mas como eu vou trazer passagens bíblicas, eu creio que você vai poder entender melhor. Quando não se traz passagens das escrituras, fica mais difícil. Mas quando a gente traz passagens das escrituras, fica um pouco mais fácil, a menos que a pessoa não queira entender. Eu acredito que não seja o seu caso. Vamos lá? A Bíblia diz que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Eu quero já deixar claro aqui no início, assim, existe basicamente duas coisas interessantes. O absoluto e o relativo. O absoluto não se muda, não se move, não se tira de lugar, que são as bases. Vai construir uma casa, não tem que ter base? Eu tenho um filho que estudou engenharia civil. E eu perguntei essa semana agora, filho, eu posso mexer na estrutura de uma casa, de um prédio? Ele falou, não, pai, de jeito nenhum. De forma alguma. Nem deve. E para observar isso tem que chamar o engenheiro, tem que mostrar plantas, tem que... Não se pode mover nada que seja da estrutura, da base. É imutável. E o relativo? Posso mexer no relativo? E o que é o relativo? O relativo se muda, meu irmão. O modo, o jeito, a cultura, se jovem, se velho, se criança, modo de ser, de ir, de voltar, de ver, de aprender, de gostar, de sentir. Isso é relativo, porque isso muda. Agora há coisas que não tem como mudar. Como é que eu posso mudar a Bíblia? Como é que eu posso ficar mudando as interpretações quando ela está mostrando, está sendo clara? Como é que eu vou criar um folclore? Como é que eu vou entender ela como um figurado quando ela está dizendo de forma muito explícita a verdade? Ok? Então por isso que nós temos alguns instrumentos para poder trabalhar a interpretação, principalmente das Escrituras. Duas ferramentas básicas, que é a exegese e a hermenêutica. A arte de interpretar, a ciência das Escrituras. A arte de trazer para fora essa interpretação. O Velho, o Novo Testamento, para quem são, quando foi escrito, era cultural, não era cultural, era dogma, era um ensino da época, era para aquela época, era para aquele povo, ou é para todo sempre? Entendeu agora? Como o tempo nosso é muito curto, mas eu queria trazer só essa ideia para você. Então, o que está pedindo aqui? O que está se perguntando? Porque há tantas e diferentes interpretações cristãs. Ok? Então vamos lá. A Bíblia diz que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Efésios 4, 5. Esse há um só Senhor, Deus, uma só fé em Cristo Jesus, e aqui um só batismo, não é nas águas, tá? Um só batismo aqui é o Espírito Santo. Eu tenho alguns vídeos já falando sobre o que é batismos, mas aqui eu já posso adiantar para você, que aqui está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que há um só Senhor, Pai, para vocês terem um entendimento melhor, vai? Ok? Uma só fé, que é a fé na Bíblia, que é no livro encarnado, que é no próprio Cristo. Tá? O Cristo é o verbo encarnado, ok?
e um só batismo, Espírito Santo. Não é batismo nas águas, não. Não, eu tenho outros vídeos falando sobre batismo nas águas. Esse não é, esse que eu estou falando para vocês aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Então, Efésios 4:5. Confere na sua Bíblia. Essa passagem enfatiza a união que deve existir no corpo de Cristo, que somos nós, já que somos todos habitados por um Espírito, com letra maiúscula. Ok? Vamos lá. No versículo 2, Paulo faz um apelo por humildade, mansidão, longanimidade e amor, aos quais são todos necessários para preservar a união. Humildade, mansidão, longanimidade e amor. São necessários para quê? Para que tenhamos e para que venhamos a preservar a união. Como é que se preserva um alimento? É colocando numa geladeira, num freezer. Uma carne você coloca o sal, que preserva. Então, esses quesitos são necessários para a nossa vida, para a unidade. Necessário. Como é que eu vou tirar isto? Como é que eu vou tirar? Se são fruto do Espírito, é algo que é impregnado na vida daquele que nasceu de novo. Precisamos ter. Precisamos trabalhar esse lado, que pouco é falado e pouco é ensinado. De acordo com 1 Coríntios 2, 10 a 13, o Espírito Santo conhece as coisas de Deus, no versículo 11, as quais ele revela, versículo 10, e ensina, versículo 13, aqueles em quem habita. Essa atividade do Espírito Santo é chamada de iluminação, ensino. É uma característica do Espírito Santo na vida de todo aquele que nasceu de novo. Compreendeu? Está compreendendo? Estou conseguindo me fazer entender? Por que há tantas interpretações? Mas as interpretações, elas existem desde que ela não venha ferir o que é absoluto. Lembra que nós falamos, que eu comecei a falar sobre exegese e hermenêutica? Que são ferramentas necessárias para que se traga o texto no contexto? Para que não se misturem as coisas ou se peguem versos separados e tragam como sendo para aquele assunto. Então, texto fora de contexto é pretexto para qualquer tipo de interpretação, seja quais forem. Em um mundo perfeito, todo cristão deve estudar a Bíblia. Eu não sei se é em um mundo perfeito, mas assim, em um mundo imperfeito, em um mundo de adversidades e características, todo cristão deve estudar a Bíblia fielmente. 2 Timóteo 2,5. 2 Timóteo 2,5 fala exatamente como deve ser, como devemos nos preparar. Ok? Orando sempre, dependendo dessa iluminação, dessa direção que o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, nos traz, vivendo em um mundo em que nós temos aí diversos pensamentos, características, culturas, pensamentos, atitudes, desejos, vontade, realizações, etc. e tal. Pensamentos diferenciados ou diferentes no mesmo assunto. Aqui no caso, o cristianismo. Essa diversidade, tá? Esses pensamentos, essas reflexões que muitas das vezes são diferentes, até mesmo pela forma com que elas foram criadas, no seu âmbito, família, fé, educação, tempo, no tempo passado, no tempo presente. Essas coisas elas vão mudando, mas a estrutura de um edifício, uma estrutura de um prédio, a estrutura não pode ser mudada, ok? Então, a Bíblia, ela é uma estrutura que não pode ser mudada, ok? Não deve ser mudada. Vamos lá. O que acontece então? Nem todo mundo que possui o Espírito Santo, na verdade, escuta o Espírito Santo.
É algo interessante porque nem todos que têm o Espírito Santo são guiados pelo Espírito Santo. Recebem a revelação, o direcionamento. Tá? E onde está isso, Carlos? Efésios 4:30. Muitas das vezes nós entristecemos o Espírito Santo e ele deixa de se comunicar no sentido de nos ensinar, direcionar e nos trazer a verdadeira paz. Nos trazer o consolo, o renovo, a esperança e a fé, nos fazendo lembrar das coisas de Deus. Pergunte a qualquer educador, até mesmo o melhor professor, para ver o que ele tem a dizer a respeito disso, quando no quesito cristianismo bíblico. Ok? Então vamos lá. Vamos já nos tópicos. Incredulidade. O fato da incredulidade, normalmente a liderança não ensina o povo. Hoje em dia, por exemplo, não tem escolas bíblicas com base nas escrituras. Pouquíssimas, raríssimas vezes você vê um líder ensinando uma ovelha, ensinando um membro a ser discípulo, ensinando de fato as escrituras como elas devem ser. Então, por isso, essa incredulidade, essa descrença, né? Muitas das vezes, essas interpretações falsas de teologias da libertação, teologia da prosperidade, teologias dos coaching, né? Então, essas coisas acabam estragando a fé do povo, não é verdade? Muitos acabam se perdendo. Outro tópico, vamos lá, rapidinho. A falta de preparação. Infelizmente, as pessoas deturpam e trazem algo e coisas incoerentes que estão fora, falsificando a Bíblia, ou pelo menos as passagens das Escrituras, e acabam passando isso para as pessoas que, de uma forma ignorante, não têm o conhecimento. Segundo a Pedro 3,16, Timóteo foi encorajado a apresentar a Deus, aprovado, segundo a Timóteo 2,15. Não há nenhum atalho, gente. Tá? Você precisa se preparar para que você possa ensinar e passar para outros como de fato deve ser. Então, essa falta de preparo que tem acontecido na vida da liderança do cristianismo, principalmente do Brasil, principalmente das igrejas evangélicas. Uma maioria está despreparados. Ok? Hermenêutica. Acabei de falar agora sobre exegese e a hermenêutica. São ferramentas que nós usamos para melhor a interpretação. Tá bom? Então, uma hermenêutica pobre. Infelizmente, nós vemos hoje pastores, líderes mal preparados, que são preparados, na verdade, por suas denominações, a ensinarem aquele evangelho fácil, aquela teologia fora das bases, sem uma interpretação correta, melzinho na chupeta, aquela aguinha com açúcar, aquele leitinho só. E as pessoas não crescem, elas não... Eu fiz um vídeo esses dias falando a respeito disso, né? Que Paulo pregou aos Tessalonicenses, quando chegou em Bereia, e os bereanos procuravam saber se o que ele estava ensinando estava de acordo com as escrituras, estavam de acordo com a lei, com a Torá, com o Pentateuco. Então eu tenho vídeos aí prontos para você no canal, falando sobre esse assunto. Então, essa hermenêutica, essa falta de interpretação na ciência da palavra das Escrituras de Deus, é que tem deixado e tem empobrecido o conhecimento do povo. E aí Oséias 4,6 diz que o povo estava se perdendo por falta de conhecimento, por falta de entendimento acerca da lei de Deus. A ignorância da palavra de Deus como um todo. Fechando aqui, as pessoas infelizmente estão pobres, nuas, e que precisam de colírio para os seus olhos. Quando Deus fala com as igrejas de Apocalipse, então Deus traz um alerta. Deus traz um alerta, trazendo um alerta para os dias de hoje também. Está faltando a palavra, a exatidão, o modo de se expor o caminho que leva a Deus. Então as pessoas, infelizmente, não têm feito isso. Atos 18, 24 a 28. Você pode ler sobre isso. O egoísmo e orgulho, infelizmente, isso traz uma tristeza, porque as pessoas, quando têm em suas vidas o egoísmo e orgulho, elas não trazem a interpretação baseada naquilo que Deus escreveu, mas naquilo que elas mesmas preferem aprender
que preferem ter para trazer a outros. E aí tem os falsos mestres, os falsos doutores da lei, né? Mesmo vivendo na época da graça. O fracasso para amadurecer, tudo isso que eu estou falando, infelizmente, não amadurece a igreja, as pessoas não amadurecem, elas continuam como crianças, sem ter entendimento algum. E aí são levados por ventos de doutrina e qualquer tipo de ensinamento. Tá? São crentes carnais. Traz um ênfase exagerado nas tradições. As tradições estão muito mais fortes do que a lei de Deus, do que a palavra de Deus. Então, é necessário que você tenha isso em mente, meu querido, minha querida. Esse vídeo já ficou longo. Até um próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e tudo que você estiver fazendo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Até uma próxima.